Gente, vamos retomar aqui. Então, a proposta é que a gente utilize esses 45 minutos, né, para ir até meio-dia. A previsão era até meio-dia e meia nessa pauta, mas a gente avançou bastante na primeira parte da reunião, e aí conversei aqui com o Maurílio, da gente usar essa meia horinha, de meio-dia, meio-dia e meia, para fechar aquela questão das comissões. O Maurílio está trazendo propostas, né, então, as 5 comissões propostas, que estão no documento aí, que todos receberam, né? A gente teria meia horinha para tratar disso antes da saída para o almoço. Fazendo uma síntese, né, eu estava aqui conversando com o Serguei e com o Ronaldo, do que a gente discutiu de manhã cedo, já tem, né, em relação aos projetos cancelados, /suspensos, né, vamos tratar assim, o encaminhamento que temos é aquele que já discutimos aqui, né? No caso de rede urbana, né, mantém, né, as instituições interessadas mantêm, o IPEA, né, através do Ronaldo Vasconcelos, mantém a coordenação do projeto, né? Então, o que muda é que não vai ter recursos, né, para esse ano. Tem até alguma possibilidade, né? Acho para o final do ano e tentar 2014. Como o Serguei disse, o Ronaldo está correndo atrás disso. O outro projeto, que é a erradicação da extrema pobreza, o encaminhamento é de um contato da ANIPES junto com a Ana Cleusa, no sentido de ver a possibilidade do IPEA dela propriamente manter essa atividade, esse trabalho de coordenação, né, e que o trabalho, né, possa prosseguir ou avaliar as possibilidades de prosseguimento do trabalho sem recursos garantidos. E, no terceiro caso, de trajetórias tecnológicas, seria um contato com o Chiquito, né, eu acho que a própria ANIPES pode fazer aí com a ajuda do Cassiano, lá pelo IDESP, para ver da disposição dele, né, de coordenar pela UFPA as instituições que, né, estão ou estavam participando desse projeto. Então, em relação ao REDPE, acho que é isso. Os outros 3 que foram citados aqui, né, o mapeamento das vulnerabilidades, governança metropolitana, e o que pode os governos estaduais, né, o que eu estou entendendo é que houve algum ajuste nos recursos, né, mas que o pequeno e que os projetos continuam, né, sendo tocados. Um outro ponto também já de acordo é que a disposição do IPEA em participar do workshop, né, que já está marcado para 24 e 25 de junho, né, lá em São Paulo, e que vai ser organizado pela Fundação SEAD, juntamente com a própria direção da ANIPES. Não, é junho, gente. Vamos corrigir aí, porque é junho. Eu botei maio aí, porque a gente estava com a ideia de maio. Julho. É junho, né, o Margarete? Tá. Julho. Julho, Jackson. Diga. Assim, eu, como nordestino, como paraibano, eu gostaria de salientar a preocupação com a data, viu? Mesmo ontem tendo ficado assim, né, definido Jackson. a data, batido com, né? Jackson. Eu Jackson. gostaria. Oi? Jackson, aqui, Maurílio. Oi, Jackson, sim, não é cortando, não, viu, sua Não, palavra. certo. É o seguinte, já existe uma articulação, eu sei, já ouvimos essa reivindicação, e já existe a nossa colega Rovena está aí tentando mudar essa data para posterior ao São João ou antes, porque ficou claro que o Nordeste... Entendeu? Então, acredito que até o final do evento a gente tem essa resposta. E aqui, como é que é a história? O Maurílio vai para Caruaru e tu vai para Campina Grande, né? E não tem... Só se marcar lá, em Campina Grande ou Caruaru, né? Aí dá... Oi? Bom, então, com essa ressalva que o Jackson apresentou, né, e com adesão de toda a bancada nordestina, mas
né, de ver a possibilidade de mudança dessa data. De qualquer forma, né, a disposição do IPEA seria essa, né, de estar presente nesse workshop, que tanto vai discutir a questão do tal índice, né, o índice ANIPES, né, um indicador aí de desenvolvimento municipal, e também a discussão, né, do índice de pobreza multidimensional que está sendo implementado lá em Minas Gerais. Não é isso, Marilena? Pois é, nessa mesma discussão... Não, pois é, mas acho que envolve essa discussão, tá certo? Nessa discussão envolve, com certeza, o IPM. O outro assunto, né, também já foi amplamente discutido aqui, né, que é a questão da capacitação na área de monitoramento e avaliação de políticas públicas, ao interesse, né, o interesse do IPEA, e está atuando firmemente nessa área, não só na capacitação, né, mais do que na própria capacitação. E, como a gente vai discutir na sequência, tem uma proposta de uma comissão de capacitação no âmbito da ANIPES, então, eu estou entendendo que a gente faz essa discussão, né, posteriormente, mas já com essa sinalização do IPEA de que vai ser um participante ativo, né, nessa atividade, como a gente falou ontem, uma atividade permanente de capacitação, né, no âmbito das instituições estaduais. Tem um ponto aqui que a gente não tratou, que a Virgínia comentou ontem, possibilidade de uma pesquisa de campo sobre percepção social das funções públicas, né? Aí eu perguntaria ao Serguei, ao Ronaldo, se o IPEA tem discutido alguma coisa nessa linha, né, se tem algo, né, algum programa, algum projeto dessa natureza. A gente tem o CIPES, né, que é o nosso um levantamento que o IPEA faz de percepções sociais, né? Eu não sei exatamente, CIPES, Sistema de Informação de Percepção Social. Na verdade, é uma pesquisa que a gente faz, acho que trimestral, pode ser que seja agora semestral, não sei, mas o CIPES existe, a gente tem um contrato lá com uma empresa que faz esse levantamento, e esse tema certamente é um dos temas que está na agenda, né? Mas não é algo assim que a gente já pode dizer uma data, não, vamos fazer em tal data ou alguma coisa assim. Qual o entendimento de função histórica? Não, deve a ultrapassagem dele, Ô, Virgínia, o Ronaldo está perguntando aqui qual seria esse entendimento das funções públicas, porque, em alguns casos, né, saúde e tal, já existem, né? Qual seria para além dessas que já são? Tá? Então fica colocado. Eu acho que fica, né, como uma série de algumas outras questões, naquela discussão que a gente fez, que o Maurílio apresentou, né, Serguei? É importante que isso aqui é um momento importante nessa relação, né, e já sinalizado por vocês do interesse do IPEA, né, e não só manter essa relação institucional com as instituições estaduais, como aprofundá-las, né? Então, naquela linha de apresentar, né, uma espécie de um plano de trabalho, né, um programa de trabalho de parceria, que envolveria possíveis parcerias com as instituições estaduais, né?
a gente... É isso, Maurílio? A gente... Porque podem ter, inclusive, questões que a gente não tenha colocado aqui nessa mesa e que o próprio IPEA esteja, né, imaginando trabalhar em parceria com os estados, né? Então, a gente poderia ficar essa questão como, né, um compromisso de vocês, né, de nos encaminharem, né, posteriormente, né, à direção da NIPES, né, esse planinho, né, de trabalho conjunto. Por exemplo, né, eu vou até citar aqui um caso, não sei se alguma instituição estadual está fazendo, não está aqui na pauta, mas viu, Rovena? Lá na Codeplan, nós tem saído muita coisa nessa linha de nova classe média emergente, né? Tem muita coisa colocada aí. E a gente resolveu fazer um estudo lá para identificar nesses conceitos, né, de classe média, nova classe média e tal, fazer algumas simulações em relação a como a gente fez recentemente uma pesquisa domiciliar no DF, de como a população do Distrito Federal ela se enquadraria, né, dentro dos parâmetros definidos pela SAI, né? E aí a gente até chegou, né, fizemos algumas simulações, chegamos a alguns dados assim surpreendentes, né? Pois é. A gente, para quem é aqui de Brasília, né, está aqui em Brasília, o Ronaldo, a gente começou a estudar algumas regiões e tal. Pô, peraí, está esquisito. Vamos na região mais pobre, estrutural. Aí, na estrutural, 52% é classe média ou alta. Aí, bom, peraí, tem alguma coisa esquisita, né? Estrutural é uma invasão aqui, né? 52% classe média ou alta. Aí, vamos pegar, então, na área metropolitana nossa, o município mais pobre, Aguarlinda de Goiás. Tu conhece, né? É quase que o caos, né? 65% eram classe média ou classe alta. A situação ficou ainda mais acentuada. E aí a gente começou a discutir, né, essa questão da linha de corte, né, e trabalhamos com algumas outras alternativas, né, particularmente naquilo que define classe baixa para classe média. Aí começamos a discutir a utilização da própria referência do salário mínimo do DIEESE, né, que poderia ser um elemento, né, diferenciador. E fizemos algumas simulações, né? Estamos até produzimos estudo, apresentamos para vários órgãos do governo, né? Vamos publicar na nossa revista. Mas é um assunto que nos interessa muito, tá certo? Discutir, porque tá todo dia, né? Todo dia no jornal, você abre qualquer jornal, abre o Valor Econômico, tem lá uma grande matéria sobre isso. Então, poderia ser, né, também uma área de estudo, né? Essa questão, né, aprofundar essa questão do próprio, não só da própria metodologia, né, das linhas de corte definida, como, inclusive, né, do que significa, né, essa emergência, né, de uma suposta nova classe média, esse tipo de coisa, né? Ou seja, eu estou colocando aqui como exemplo que tem N áreas, e é uma área que o IPEA, né, tem se dedicado, mais a SAI, né? Mais a SAI tem trabalhado com isso, mas o IPEA está vinculado à SAI, né? É uma área que o próprio presidente se dedica muito, né, a essa questão. Então, eu estou citando isso como exemplo, mas podem ter vários outros, né, de possíveis, né, estudos em conjunto que interessam ao IPEA institucionalmente, né, e mesmo, né, a própria direção atual, e interessa várias das instituições estaduais, né, então, e que não estão colocadas nessa pauta. Eu acho que pode, né, ser nesse programa de trabalho, né, estaríamos abertos, não é isso, Maurílio, a receber, inclusive, sugestões de parcerias, né, com o IPEA. Maurílio, quer falar um pouco sobre isso? Alguém mais gostaria de colocar alguma questão em relação a essa síntese, né, da conversa aqui com o IPEA? É isso? Serguei, quer concluir? Bom, só queria enfatizar de novo a importância que o IPEA dá a ANIPES, não só a ANIPES, mas a cada instituição individualmente, né? Nós fazemos parte de uma mesma rede, nós temos os mesmos objetivos, grande parte dos mesmos desafios, né? A gente sabe que há uma heterogeneidade muito grande nas instituições da ANIPES, né? A gente tem algumas instituições que são
coisas muito parecidas com o IPEA, né? A Fundação João Pinheiro, por exemplo, parece muito com o IPEA. O posicionamento dela no governo de Minas parece muito com o posicionamento do IPEA no governo federal. Outros membros da ANIP são secretarias de planejamento, né? Enfim, há uma heterogeneidade muito grande, isso sempre é um desafio, né? Há uma heterogeneidade também em termos de capacidades, né? Nós temos algumas instituições cujas capacidades históricas já são bastante desenvolvidas há muito tempo, outras estão mais no desafio de conseguir aumentar a capacidade, que é outro desafio grande também, né? Mas nada disso faz com que a gente perca o interesse ou acredite que as ANIPs são, de algum modo, algo não prioritário para a gente, né? O próprio desenho do Estado brasileiro é um desenho federativo, né? Se o governo federal ficar brincando de fazer política só no governo federal, não acontece nada, né? Virtualmente todas as políticas acontecem em estados e até em municípios, né? Então, não tem como a gente não é, inclusive, nenhuma federação de mentirinha, tipo o México é uma federação no papel, mas de verdade o governo federal lá executa um monte de coisa. Aqui não, aqui, de fato, quem executa são estados e municípios, né? Então, nesse sentido, o IPEA não só valoriza as ANIPs, mas como não tem opção, a gente tem que fazer isso, né? O próprio Estado brasileiro é desenhado desse jeito, né? Não há, e ainda bem, né? Porque eu acho que é uma riqueza brasileira, o nosso federalismo, obviamente imperfeito, muitas coisas tem que dar melhor, muita coisa tem que melhorar. E a última coisa que eu queria dizer é que a gente está aberto também a comunicações de vocês, eu como chefe de gabinete e também os nossos diversos diretores, nossos diversos coordenadores. Obviamente, a nossa carga de trabalho é elevada, a gente não pode dar sim a todos ou digamos um sim imediato a todos os pedidos de cooperação, as demandas, não sei o quê, mas o IPEA como instituição, e não é apenas a presidência do IPEA, o IPEA como instituição definitivamente valoriza e tem maior interesse em fazer parcerias com a ANIPs. Com relação ao workshop nos dias 24 e 25 de junho, eu já vou voltar para o IPEA e escalar. Bom, escalar um ou dois técnicos para participarem disso, né? Porque eu acho que são áreas nos quais a gente tem algum acúmulo, a gente já produziu muitos índices de diversos tipos no IPEA, né? E uma última coisa que eu queria colocar é que nós tínhamos no IPEA uma coisa chamada o SENDEC, que o Ronaldo até já foi diretor do SENDEC uma época, né? E que, do meu ponto de vista, pelo menos, ele infelizmente foi extinto, né? Nossa ideia é voltar a ter o SENDEC, voltar a ter não sei se com esse nome, certamente com um layout um pouco diferente do que foi, né? Antigamente, por exemplo, ele ficava num prédio separado do IPEA, a gente já não tem essa intenção, a gente quer voltar a ter um centro de treinamento, tem uma certa... não é uma coisa trivial de fazer, não há centro de treinamento, a gente não tem função de treinamento no nosso estatuto, no nosso regimento interno, a gente não tem um centro de treinamento, a gente não tem uma linha orçamentária para ele, então tem uma série de desafios, mas um compromisso do presidente que a gente quer voltar a ter um centro de treinamento. Entendo esse centro de treinamento, e essa é uma coisa aos poucos que a gente está fazendo, não é uma coisa que a gente vai dizer, olha, espera daqui a 2 anos, quando tiver tudo prontinho e polido e douradinho, aí a gente chama alguém. Não, a gente está caminhando e construindo ao mesmo tempo. Um dos nossos objetivos é a gente poder fazer treinamentos com técnicos, não só os técnicos do IPEA, não só os técnicos do governo federal, mas os técnicos também das instituições que são membros da ANIPs. E uma outra coisa que também é um interesse do presidente é a gente ter intercâmbios no sentido de trabalhos conjuntos, de receber pessoas, né? O IPEA não pode ser uma coisa insular, então o presidente Marcelo Neri já disse que a gente tem que se abrir tanto para o resto do Brasil como para o resto do mundo. Então, nós estamos colocando no IPEA alguns escritórios que vão ficar intencionalmente vazios, cada diretoria no IPEA vai ter algumas salas que vão ficar vazias, vai ter computador, tudo bonitinho lá, justamente para a gente poder receber visitantes tanto
de fora do país, como de digamos, de fora de Brasília também. Então, isso tudo são vias que a gente já está trabalhando para a gente poder estreitar a cooperação com a ANIPS. Isso é sem prejuízo da agenda que está aqui, que é uma agenda que também algumas coisas a gente acha até mais interessante do que outras, mas não tem nenhuma que a gente não gostaria de levar adiante. Então, nós agradecemos. Oi? Tá. Bom, eu acredito que, com os esclarecimentos e o posicionamento aqui apresentado pelo Ronaldo e pelo Serguei, representando aqui a direção do IPEA, eu acredito que a relação, exatamente, que foi ponto de nossas discussões na reunião de ontem, a relação institucional IPEA-ANIPS, ela sai fortalecida, né? E eu, particularmente, como estamos na direção da ANIPS, gostaria de que fosse transmitido ao presidente, Marcelo Neri, esses nossos agradecimentos e o apoio que eu acredito que vai ocorrer e ter continuidade ao longo desses próximos de nossas próximas atividades da ANIPS. E, sobre os pontos que haviam dúvidas, principalmente em relação a esses pontos, cabe a nós, dirigentes estaduais, transmitirmos aos nossos coordenadores, aqueles que estavam como coordenadores desses projetos, realmente o que aconteceu, segundo as informações apresentadas aqui pelo IPEA, para evitar ruídos futuros, né? Porque, muitas vezes, nós estamos nas nossas instituições e ocorre boataria, que muitas vezes a direção está dizendo, porque isso ocorre comigo, como presidente da agência Condep-Fidem, de muitos diretores técnicos me procurarem para falar de boatos que, mesmo a direção da casa explicando, a pessoa ainda não aceita. Diz, olha, quem está falando é o presidente da instituição, é a palavra oficial. Então, é importante que nós, dirigentes estaduais, transmitamos esse posicionamento saídos aqui desse fórum. Então, é importantíssimo. Logicamente, vão ouvir críticas, vamos ouvir alguns questionamentos, mas cabe a nós administrarmos esse processo. Então, é importante que nós vamos sair daqui com esse fortalecimento, da mesma forma que algumas questões que são colocadas em relação ao próprio IBGE, à tarde, também esperamos que tenhamos o mesmo resultado. Agradecendo aqui a presença do Serguei e do Ronaldo, podemos dispensá-los, né? O Serguei estava com um problema de horário, então saiu até um pouquinho antes, né, Serguei? E muito obrigado por terem vindo. Obrigado a todos vocês. Bom, então vamos aproveitar esse tempinho que a gente teve. Eu perguntaria, né, ao Maurílio e aos demais se alguém gostaria de fazer algum pronunciamento em relação, algum breve balanço em relação a essa reunião aqui. É necessário? Edil. Eu acho que, pegando o espírito que a gente teve ontem, de olhar com cooperação esse processo e desanuviar essa relação com a nova administração do IPEA, foi acertado e a demonstração dessa conversa aqui hoje é bem efetiva nesse sentido. Mas me parece que tem um ponto que a gente precisa estar muito atento. O IPEA passa por um processo de planejamento estratégico, né? E essa agenda que o Serguei teve a oportunidade de
mencionar aqui, é muito curta para uma agenda IPEA, para uma organização tão grande, né? Eu acho que a gente precisa monitorar esse processo de digamos assim, entre aspas, planejamento estratégico do IPEA, para ver outras possibilidades e outras questões, né, que a ANIPS pode concatenar entre nós para essa relação com o IPEA. Porque senão vira uma coisa do tipo, o Júlio conhece um conjunto de pessoas, eu conheço um conjunto de outras pessoas do IPEA, o Marchetti, né, conhece um conjunto de outras, e fica uma coisa muito fragmentada. Eu acho que essa agenda de planejamento estratégico do IPEA é muito importante para nós também. Eu acho que, a agenda que ele colocou aqui é muito curta. Muito curta, pode ser prioritária, etc., mas é muito curta. Eu gostaria só de acrescentar, Edil, que o processo, digamos assim, vivenciado aqui, ele não se esgotou aqui. Tá? E utilizando as observações ontem feitas pelo Geraldo Reis, da Bahia, da SEI, a direção ANIPS tem uma missão, e você coloca claramente aí, com suas palavras, a continuidade. Então, cabe à direção ANIPS exatamente acompanhar esse processo e estar vigilante para que, depois, em outro momento, isso seja disseminado no conjunto das instituições. Acho muito boa essa sua observação. Né, nessa linha que o Edil colocou, eu acho que a discussão foi boa, né, acho que foi proveitosa. Agora, eu acho que está naquela situação onde a gente não tem garantia de nada, tá certo? As coisas estão colocadas, mas garantia mesmo não tem. O próprio CQ disse, olha, algumas coisas eu vou levar. Acho que o Maurílio fez o papel institucional dele como presidente, acho que o discurso era esse mesmo que ele tinha que fazer, né, a confiança. Agora, eu estava conversando com alguns colegas ali fora e mostrando, quer dizer, que, no atual momento, a leitura, né, nessa relação com o IBGE, que em outros momentos já teve até uma relação mais difícil, mas, assim, completamente diferente, né? A gente marcou, inclusive, aqui a reunião em Brasília, onde está a casa do IPEA, né? Mas é onde está a casa do IPEA que o presidente, né, decidiu não vir, que mandaria um diretor que também não veio e mandou um representante, né? Enquanto que o IBGE estão vindo os 2 diretores que nós convidamos e a presidenta só não está vindo, estava com passagem marcada e não veio por motivo grave de saúde. Eu acho que isso por si só diz alguma coisa, tá certo? Diz que sinaliza que talvez o entendimento com o IBGE seja um entendimento mais fácil com o IPEA. O que cabe a gente é trabalhar para que esses obstáculos que possam surgir nessa relação com o IPEA, que todos reputam como sumamente necessária, que eles, né, sejam superados, né? É a minha expectativa. Agora, né, aquela história, igual São Tomé, né? A gente tem que ver para crer, né? Então, eu prefiro, né, esperar esse plano de trabalho, esperar a sinalização deles nessa linha, que acho que a coisa tem que ser mais ampla do que efetivamente foi colocado aqui, e ver como é que a gente avança, né? Podemos, então, passar, Maurílio, para o ponto das... Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Podemos, então, passar para o ponto das comissões? Maurílio, quer puxar aí? Você parece que já tem alguma proposta, né? Bom, como nós temos meia hora, né? É isso? Tem um almoço? Bom, então, o que nós elaboramos um quadro já com cada comissão para que a gente conduza isso aqui de forma bem rápida, a formação dessas comissões, mas isso, naturalmente, vai manifestar a adesão de cada um dos presentes e que poderá também estar indicando o representante em mais de uma comissão, necessariamente. Apenas gostaria de frisar que a comissão reunirá um grupo de entidades mínimo, não é necessário ter todas as instituições participando de uma comissão, que isso é um exagero, o fórum é esse ambiente aqui instalado. Então, nós precisamos que cada representante defina essa participação, que cada comissão vai ter a missão de conduzir o processo estabelecido
em cada uma delas. Capacitação, boletim de estatística, a do indicador ANIPES, e a demografia e cartografia. Então, nós podemos, agora, cada um manifestar a sua posição em relação a cada comissão, e nós vamos registrar. Isso vai ter uma formalização para que produza, e a cada comissão ela tenha, digamos assim, apoio institucional para a sua atuação. Então, isso vai sair portarias com cada comissão e as suas atribuições, e, a partir daí, a gente vai dar continuidade ao processo de trabalho, fazendo contatos com cada uma dessas comissões e dar andamento. Já tem coisas que precisam já de coisas de medidas urgentes. Então, não sei se... Sugerir, né? Primeiro, temos listados 5 comissões, foi o que a gente falou ontem. Aí podia ver o seguinte: se alguém tem alguma proposta, né, de uma outra comissão, sei lá, comissão de pesquisa, comissão de qualquer coisa que seja, né, mercado de trabalho, se há alguma proposta de alguma outra comissão, né, caso tenha, incorpore, e aí a gente faça uma rodada. Eu imagino, a menos que você tenha uma proposta já de entidade que possa coordenar o processo, que a gente faça uma rodada de quem se apresenta, né, como voluntário para coordenar, né, comissão A, B ou C. Tudo bem, eu acho que a sugestão é válida, é importante. Agora, o que nós estamos nos referindo às 5 comissões são aquelas comissões especiais, né, que vão dar suporte à direção ANIPES na execução de suas atividades. Várias outras, digamos assim, atividades da ANIPES já faz parte da própria atribuição da instituição na condução do processo, com relação a pesquisas, com relação a estudos, etc. E isso nós podemos, ao longo do processo, surgirem outras comissões. O que nós estamos fazendo aqui agora são aquelas comissões que já foram sugeridas, propostas desde o encontro de Fortaleza, e, se minimamente nós conseguirmos fazer a formação dessas comissões, será bem-vinda outra sugestão, de outras comissões, que o fórum aqui deliberar, e não sei se teríamos fôlego para muita comissão. Okay? Mas a gente já pode iniciar o processo, como o Júlio colocou, já de voluntários para a coordenação da comissão. Por exemplo, capacitação. Quais os estados que gostaria de participar da comissão de capacitação, de acordo com todas as atribuições, de acordo com tudo que foi definido na reunião de ontem? Comissão do Boletim de Estatísticas Públicas, que essa deve começar a trabalhar já amanhã. A comissão de formulação da proposta metodológica para a construção de um indicador ANIPES. A comissão de capacitação, demografia e cartografia. Bom, vamos vendo por comissão, ou vamos fazer uma rodada por estado? O que você acha melhor? Pode fazer uma rodada por estado. Eu diria, vou abrir aqui, a Codeplan tem interesse especial na comissão de capacitação, de demografia e de cartografia. Vamos lá. Demografia e cartografia. Eu quero uma de capacitação. Não que eu vá capacitar, eu quero mobilizar que as pessoas possam fazer curso de capacitação. Aí vocês já estão com aquele outro, né, o índice de pobreza multidimensional, então acho que é importante. Pois é, né? Promover. Esse promover é uma coisa, né? Eles vão dar condições. O que a gente está dizendo é que não é coordenação, é integrar a comissão, né? Sim, a coordenação integra a discute comissão. depois, não é isso? Tá. Qual é a comissão? Tem gente que sabia muito. Aí a gente diz, não, você não precisa disso, mas que a gente não sabe nada. Do índice e demografia.
vai buscar entre as instituições quais são essas. A FEE tem no Índice de Desenvolvimento Municipal e na demografia. Espera aí, deixa eu só... em Plaza. Em Plaza, qual foi? Cartografia. Cartografia. É melhor fazer por comissão, porque... Talvez seja melhor. Era essa a ideia. Então, Quais são? vamos puxar a comissão de capacitação, que envolve, inclusive, relações com o próprio IPEA, né, como foi colocado aqui, deliberação do fórum. Comissão de capacitação, quais são os estados? DF. Já está. Quem mais? Instituto Jones. Quem mais? IDEP. Posso fazer uma colocação rápida? Pode, com certeza. Existe a possibilidade de adesão posterior às comissões? Sim, pode ser. Pode Preciso ser. resolver questões de ordem prática, Certo, pode então ser. não posso... Ok. Quem mais? Mato Grosso. Capacitação. Mato Grosso. Olha, sobre isso eu gostaria até de fazer uma colocação aqui. Eu sei que no fórum está presente estados que ainda não são filiados à ANIPS. Exemplo, os dois, Mato Grosso. Temos outros estados também do norte, alguns estados do norte, e com certeza eu sei que Mato Grosso, Santa Catarina, Tocantins, Acre e algum outro estado do norte, eu não me lembro bem assim. Já vamos resolver isso. Então. Pronto, então o que eu pediria aqui é que vocês formalizem a adesão à ANIPS, que eu não vou falar em vantagem, mas um aspecto importante da participação é cada membro ANIPS já se referir nas suas articulações com outras instituições como ANIPS, né? Então, isso é livre, né, para cada um já se pronunciar em nome da instituição. Então, Mato Grosso seria o quê? A Secretaria de Planejamento, a Comissão de Capacitação. Não sei se está funcionando. Quem mais? O Amapá, CEPLAN. Amapá, que está voltando, né? Está voltando. A se filiar à ANIPS, muito bem. É a CEPLAN também. Isso. CEPLAN. Alguém mais? O IPES Ceará. IPES. Temos 6 membros. É um bom número, né? Ok. Mas temos aí, foi aberto, né, que a adesão de algum outro estado posteriormente. A comissão do indicador ANIPS. Tem Fundação João Pinheiro, que a Marilena colocou. Fundação Ceará. Fundação do SEAD teria que ser, né? Vai ser de algo. SEAD. Quem mais? ETN. FE. ETN, Maurílio. IMESC. IMESC, Maranhão. IMESC. E eu vou escrever a agência Condep Fidem. Ok? Condep Fidem. CEPLAN Alagoas. ETN BNB, Maurílio. Goiás. ETN BNB. Eu queria fazer uma consulta, Maurílio, Pois sobre não. essa Pois não. comissão. Nós temos um trabalho lá em parceria com uma entidade privada do empresariado sobre essa questão da gestão municipal. Se nós poderíamos ser membros dessa comissão, mas numa parceria com o segmento empresarial do Espírito Santo. Não, quem é membro da comissão é a instituição filiada, tá? Filiada à ANIPS. Se a instituição por trás traz esse tipo de parceria, não tem nenhum problema. Agora, o assento, a mesa, a discussão em fora, quando chegar, aí nós não podemos envolver
a instituição diretamente. Indiretamente não tem problema. Tá bom, então nós Ok? ficamos. Queremos participar. Qual é? É o João Jones dos Santos. Jones. É a maior comissão. É? É, exatamente. A Fundação SEAD poderia... A gente coordena. Coordena. Então, já temos uma definição aqui da Fundação SEAD. Coordenação. SEAD. Ok? Vamos para a Comissão de Elaboração do Boletim de Estatística Pública, o BEP. Eu gostaria até de reforçar, para facilitar a adesão, o BEP, existe um conselho editorial do boletim, e essa comissão ela vai ficar encarregada de selecionar, de propor os trabalhos que são apresentados no BEP na forma de livro, de artigos, de relatos, de outras publicações. Então, esse é o papel da comissão de atuar nessa lei, manter o padrão de qualidade que nós temos até hoje com o boletim. Já existe os colaboradores já cobrando da ANIPS já a elaboração do BEP 8, querendo já mandar artigos, etc. Infelizmente, o Geraldo não está presente. Maurílio. Oi. Diga. O boletim ele é em que plataforma? Sistema eletrônico de editoração de revista? Não, é um relatório, no formato boletim, é impresso, e fica à disposição no site também. Uhum. Diga. Sim, é isso que ele perguntou. Está no site da ANIPS, aberto, todos podem constar. Já estamos no 8º, né? Do 1 ao 8º. Geralmente, nós lançamos a publicação no evento do encontro anual. Infelizmente, o de Fortaleza ele não estava ainda impresso para esse lançamento, mas está no site da ANIPS. Ô, Maurílio, quem quiser pode... esse papel, né, de fazer seleção de artigos, né, e tal, não é o papel do Conselho Editorial? Mas, veja bem, o Conselho Editorial tem colaboradores, permanecem no Conselho Editorial. Por exemplo, o Boletim 8, o passado, ficou com a sobrecarga da SEI. A SEI sozinha, o César Vaz e o Edmundo Figueroa, foi quem tocou, né, essa articulação para que os trabalhos fossem apresentados. Fernando, teve uma hora que eu liguei, Fernando, tem que mandar um artigo para lá, para o BEP, aí o Etene preparou o material para levar para o BEP. Quer dizer, não pode, o que a gente está colocando aqui é que não fique com uma instituição só. Agora, talvez a gente fique no ar até para ouvir a SEI Bahia, o Geraldo não está aqui, para... Quem é o Conselho Editorial atualmente? Olha, tem o pessoal da SEI, tem o Paulo Januzzi, tem o Nelson Senra. Porque, geralmente, nessa questão de publicação, você tem um conselho editorial, mas você tem também os colaboradores. Os colaboradores. São os revisores, exatamente, são os convidados para fazer a revisão. São pessoas para colaborar. Geralmente, os editores eles apenas selecionam e indicam quem vai fazer a revisão e exatamente, convidam para revisar. Né? É isso. Talvez é uma comissão que a gente possa deixar e conversar com a SEI sobre isso para a gente tocar e não ficar preso aqui nessa discussão. Tá bom. Ok? Bom encaminhamento. Demografia. Nós já temos a Codeplan, a Fundação João Pinheiro, que a Marilena colocou, Fundação SEAD, FE, SEAD. Qual é? Fundação CEPRO. CEPRO. Ok. Quem coordena? Demografia.
Eu acho que poderia Podemos, ser. pode ser. Se for o caso, o SEAD pode coordenar também. Bom, a SEAD se colocou à disposição, mas eu vou lançar aqui um desafio, até pela forma, pela participação que vem tendo desde alguns eventos da ANIPS, eu acho que a CODEPLAN poderia ficar, coordenar a demografia. O CODEPLAN prefere ficar com cartografia. Sim, é cartografia, desculpa. Mas, então, o SEAD também? Então fica... Só uma coisa. Olha, tem a CODEPLAN como membro, a Fundação João Pinheiro, a FE, SEAD e a Fundação CEPRO. Só que agora nós estamos definindo a coordenação. CEPLAND. Adalmir? Não, é só lembrar que tem, né, entre os grupos que compõem os projetos com IPEA, tem esse projeto da SEI, né, da FEE e do IPARDES, que discute imigração, que, no fundo, é relacionado com demografia. Né? Então, não sei se talvez seria interessante também conversar com a SEI e com o IPARDES, para ver se eles não aceitariam participar da comissão. Os dois não estão aqui, é isso? Os dois não estão aqui. Então, vamos registrar aí. Tá? Tá, olha aí. A exemplo do colega. Tá certo. IPARDES. Sim. Então, inicialmente, a SEAD se apresenta para coordenar essa comissão também. Ok? Então, vamos lá. A comissão de cartografia. A CODEPLAN já apresentou sua adesão. Roraima. CEPERG. 3. E MESC Maranhão, cartografia. IPS Ceará. IPS Ceará. IPS. Vou colocar também a agência Condep Fidem, Pernambuco. Alguém mais? Bom, e para a coordenação, como eu estava falando antes, pela defesa que já vem acontecendo já alguns eventos, eu sugiro a CODEPLAN. Aceito? Ok. Nessa... Nessa cartografia? Cartografia em Plaza. Eu acho que é importante depois conversar com a SEI da Bahia também. Certo. Porque foi nessa conversa lá, vocês, a SEI e eu acho que no Rio de Janeiro, não? Foi. Teve vocês? Acho que foi. Foram 3 estados que foram conversar com a gente. Eu suponho que... Mas me lembro bem que a CODEPLAN e a SEI... Bom, essa comissão está composta por CODEPLAN, lá Roraima, CEPERG, SEI, com confirmação posterior, IMESC, IPES, Condep Fidem em Plaza, sob a coordenação da CODEPLAN. Maranhão. São estados que desenvolvem trabalhos nessa área, né, com várias frentes, né? E eu particularmente não falei ontem sobre a Condep Fidem, mas nós temos um projeto já avançado com a Secretaria de Recursos Hídricos, com voo, vamos ter resultados de aerofotogrametria brevemente e que vai dar suporte a todo o nosso processo de elaboração cartográfica com a resolução, escala de 1:5. Eu acho que não definiu a coordenação da
Não, ficou. O boletim empurrou, né, para frente. Agora, outra coisa é o seguinte, nessa de cartografia, a gente poderia colocar aqui o IBGE, porque eu acho que ele tem bastante convênio, parceria nesses lugares, e eu acho que falar com o Vadir hoje dessa participação... Eu não sei, como o IBGE e o IPE, eles são membros da ANIP com uma categoria diferente, eles são convidados, não são os membros efetivos com direito a voto, eu acho que é a missão dessa comissão articular com o IBGE, trazer o IBGE para a discussão. É isso. Aham. IBGE aí. Sim, que traz, vem o CONCAR, tem tudo isso. Ok? Capacitação. Comissão de Capacitação. CODEPLAN, o Instituto Jones, IDESP, a Secretaria de Planejamento foi de Mato Grosso, né? Foi Amapá. Né? Foi Amapá. Mas tem outra secretaria também de planejamento. Ceará tem o IPES. Tem outra CEPLAN aqui, que eu esqueci, foi o Mato Grosso, que aí eu sugeri a filiação, aproveitando o momento, não é isso? Pronto, é isso. Mato Grosso, qual? Sul? Mato Grosso, ok. E a coordenação? Quem coordena? Vamos lá. Da SUNCEAD não está nessa comissão e já está com 2 coordenações. Acho que o Jones, né? Eu vou, se não surgir, eu vou escrever a agência CONDEP-FIDEM e, se o Fórum deliberar, a agência CONDEP-FIDEM coordena. Sim. Sim. Se inscreveu nessa comissão e a agência CONDEP-FIDEM na capacitação para coordenar essa comissão. Eu escrevi a agência CONDEP-FIDEM e ficaria inicialmente na coordenação. Se depois tiver uma manifestação mais concreta de outra instituição, a gente abre, não tem problema. Ok? Maurilo. Sim. Jackson. Oi, Jackson. Eu sei que foi postergado. O IDEM, né? Não ficou em nenhuma. Mas é isso que eu queria colocar. Eu sei que foi postergada a questão da comissão do boletim de estatísticas públicas, né? do boletim, mas eu acho que seria interessante a participação o nossa. IDEM. Eu gostei disso, viu? Porque... Paraíba, não a coordenação, a participação, né? A coordenação é da ANIPES. Nós vamos conversar com a CEI, né? Exatamente, já tem os 2 participantes aí, junto com outros que vão... Não, a CEI seguramente está nessa comissão, não tem problema. Aí a gente vê a questão da coordenação e o processo. Bom, pessoal, o que nós vamos depois... diga. Eu queria fazer uma colocação, presidente. Talvez nem tenha tanta pertinência, mas eu acho importante. Eu acho que a ANIPES tem que se aproximar também do CONCEPLAN, do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento. Eu acho que falta esse braço mais técnico do CONCEPLAN, né? E a ANIPES poderia estar tendo esse papel dentro do CONCEPLAN, através dessas comissões, de dar o lastro técnico para aquele conselho.
A próxima reunião do Conceplan é em Cuiabá, em junho, né? E troquei uma ideia aqui com o Haroldo, com Goiás, aqui com Lília, se fosse possível essa articulação por dentro, para a ANIPS ter um assento fixo no Conceplan e de dar esse lastro mais técnico para esse conselho. Não sei como o senhor vê isso. Eu estou rindo pelo seguinte, que esse foi o objeto da minha defesa na reunião lá de Fortaleza, e que exatamente nós chegamos à conclusão de que o Conceplan, com relação, particularmente, até Lília pode colocar, mas nós tínhamos uma preocupação que o Conceplan, ao procurar, porque surgiu de um conjunto de demandas que o Conceplan apresentou ao IBGE, e nós nos preocupamos para que se isso não seria mais uma instância que iria, em vez de colaborar para avanços, seria mais um processo mais uma instância que seria criada para os mesmos objetivos. E nós chegamos à conclusão de que não, o Conceplan, na realidade, somaria, né, junto com a ANIPS, toda essa preocupação. E exatamente ia fazer parte da minha fala final dessa parte agora, essa recomendação que aqueles que têm acesso, os dirigentes aqui, que têm acesso direto aos secretários, porque temos secretarias aqui presentes, e os que não têm, os estados que estão presentes aos institutos, os estados que têm os institutos aqui presentes, eles têm uma relação mais direta. Eu digo que Pernambuco é um exemplo disso, é uma relação direta. O estado de Pernambuco tem participado pouco, né, isso, Lília, das reuniões do Conceplan, mas que a gente defenda essa aproximação. E essas comissões criadas agora nesse fórum, elas podem exatamente fazer esse papel internamente no sistema. Eu acho que é importantíssimo isso manter, porque nós poderemos ser, nós somos, a ANIPS é o braço técnico do Conceplan, né? E os secretários, eles procurem entender esse processo. Se eu não me engano, o presidente é o secretário de Planejamento da Paraíba. Ele entregou agora o cargo. Entregou? Entregou agora. Quem vai ser? Não sei, ele encerrou o mandato agora na última reunião. Vai ficar? Né? Pronto, então aí já temos aí uma grande tarefa pela frente. Podemos proceder nessa articulação, sim, então. Não, sim. Eu queria só fazer um comentário em relação a isso, Jackson. Eu acho que aqui a gente tem várias secretarias, né, que são vinculadas diretamente à ANIPS, e acho que na maior parte dos estados, onde existem os institutos e as fundações, mas esses institutos e fundações são vinculados à Secretaria de Planejamento, tá certo? E aí, a Secretaria de Planejamento aqui do DF, né, a gente está sempre em contato, e falaram dessa pauta que teve no Conceplan, acho que foi em João Pessoa. Em João Pessoa, né, que tinha uma pauta na discussão com o IBGE. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação aqui de não ser uma coisa repetida, entendeu? De repente, o Conceplan está demandando do IBGE determinadas coisas e nós aqui também estamos interagindo sobre a mesma coisa, tá certo? Em dois fóruns distintos, o Conceplan e esse fórum. Eu acho que valeria a pena, né, não uma filiação assim, formal no sentido burocrático da ANIPS no Conceplan, mas com esse entendimento de que isso daqui é o braço técnico, né, das secretarias de planejamento, que tivesse um espaço na junta do Conceplan para que a ANIPS pudesse pronunciar, inclusive, né, em relação a essa relação que ela tem com as duas instituições, IPEA e IBGE, tá certo? Naquilo que as instituições fazem e naquilo que elas interagem com as instituições nacionais. Porque pode ser, inclusive, positivo, porque pode dispensar o Conceplan de uma pauta. Essa pauta está sendo tratada aqui, tá certo? Não precisa que o Conceplan despenda tempo, né, para tratar de assuntos que, em tese, deveriam ser tratados aqui. Acredito que com Lília, depois, acredito que desculpe.
Não, só para completar a questão em relação ao Gustavo Nogueira. A Gustavo é um cara extremamente acessível, né? Um cara extremamente aberto, muito atento a todas as questões relativas ao planejamento. E o IDEME é uma autarquia que é ligada à secretaria dele, e nós temos toda a liberdade de trabalhar, de contribuir com o planejamento, e acredito que é trivial aí um diálogo com ele, uma conversa com o Gustavo, né? Perfeito. Essa possibilidade. A observação do Júlio, eu acho importante que a gente avance nesse sentido, porque quando surgiu a questão na reunião de Fortaleza, foi particularizando a relação com o IBGE. E, colocado pela própria presidente Vaz Malha, Bivar, isso não seria problema, porque o IBGE saberia distinguir muito bem o papel do CONSEPLAN e o papel das instituições ANIPs. Então, isso foi tido como uma coisa resolvida, sem problemas. Agora, com a sugestão do Júlio, é que nós avancemos para que a ANIPs ela se faça representar nas reuniões do CONSEPLAN. Aí é uma coisa que a gente pode levar, e o Jackson, né, que está diretamente ligado a esse secretário, ele já pode apresentar essa proposta, e a gente dá continuidade a esse processo, independentemente da sugestão do Mato Grosso de que os grupos, eles também, nos seus estados, mantenham acesa essa proposta exatamente de integração com o CONSEPLAN-ANIPs. Foi muito bom. Almoço. Oi. Agora, defender a missão das comissões e apresentar o trabalho como e quando, em que tempo? Não, é isso que eu coloquei no início. Nós vamos, quando tivermos, espero que os estados que pediram um tempo para definir se apressem, porque quando nós definirmos, vamos sair a portaria e apresentar as atribuições. Antes, nós passaremos para as comissões as atribuições para que tenha alguma outra sugestão e tal, que pode ser que escape alguma coisa, mas nós vamos fazer isso agora, já no mês de abril. Ok? Oi.